Amados, esse é o terceiro vídeo da nossa primeira questão, né? Do nosso quebra-cabeça da lição de número 2 do nosso terceiro trimestre. Teoria do intervalo, parte 3. Conforme combinado, dissemos que nós iríamos trabalhar a expressão sem forma e vazia neste vídeo. Entende? Muito bem, então, os proponentes da teoria do intervalo, eles argumentam que borro, né, que deve ser traduzido por destruído, aliás, eles afirmam isso, que deve ser traduzido por destruído, e não como algo que já está para ser construído. Ou seja, então, parafraseando com o pensamento deles, fica o seguinte: e a terra era sem forma e destruída. Destruída. É isso que eles querem falar pra gente. Mas não combina muito com isso aqui. Entende? Então, essa palavra, por exemplo, ela é usada 3 vezes somente no Antigo Testamento. Né? E detalhe, cada uma delas com sentido diferente. Vamos lá, Isaías capítulo 34, verso 11. A coruja do deserto e a coruja estridente a possuirão. O corujão e o corvo farão nela os seus ninhos. Deus estenderá sobre Edom o caos como linha de medir e a desolação, borro. Acho que seria vorro, por causa da conjugação do verbo. Como um fio de prumo. Tá ok? Como fio de prumo. Jeremias capítulo 4, verso 23. Observei a terra e eis que era torro-vavorro, sem forma e vazia. Também os céus e não tinha a sua luz. Então, alguns ensinam que esse contexto aqui se trata do juízo de Deus no futuro. Entende? Então, apenas em Isaías 34, verso 11, onde o contexto está relacionado com a destruição dos muros, que borro é usado como algo destrutivo. Né? Mas nenhum léxico defende esta mesma interpretação dentro de Gênesis capítulo 1, verso 2. Entende? Então, se os teoristas, né, do intervalo reivindicam uma interpretação especial para Gênesis 1, 2 de borro, simplesmente por uma mera preferência subjetiva, então por que eles não interpretam os demais versículos tendo o mesmo sentido? Né? Por que a terra aqui não vai ser destruída? É isso? E essa questão aqui de Isaías 34:11. Né? Então é claro, né, mas é claro que isso seria apenas uma opinião subjetiva e não teria nenhum lugar no estudo objetivo da gramática veterotestamentária. Entendeu? Sobre a questão da palavra torro, né, que significa sem forma, né? Os teoristas do intervalo, eles entendem torro como algo que foi reduzido ao caos. Né? Reduzido, olha, ao caos. Mas não há nenhuma relação ao conceito de redução dentro da palavra. Entende? Nota-se que nas outras 2 únicas vezes que torro e vorro aparecem, né, são usadas juntas. E se refere a eventos proféticos futuros e não a eventos históricos passados. Entende? A Terra, então, longe de estar no estado de caos, estava num período particular de criação. Entende? No momento do versículo 2. Então ela tinha um núcleo, um manto e uma crosta composta de metais e rochas. Ela estava coberta pelos oceanos, envolta em uma perfeita atmosfera, mas ainda não estava completa de acordo com o propósito de Deus. Entende? Por isso que no segundo e terceiro dia você vê o texto bíblico mostrando um Deus mais organizando do que criando. Entende? Então, por exemplo, Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Isaías capítulo de número 45, antes que alguém já conteste logo com essa referência aqui, pensando que essa referência apoia a teoria do intervalo, pelo contrário,
Jeremias 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado, agora aqui é para ser criados, viu? Interessante. Os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não a criou vazia. Alguns pensam que isso aqui dá apoio para a teoria do intervalo. Eu já usei esse versículo para defender a teoria do intervalo. Porém, quando a gente se desarma para aprender um pouco melhor, a gente vê que não é assim. Olha só, a Terra, quando que ela foi criada? Ou melhor, quando terminou a criação da Terra? Lembre-se que no versículo 1 é apenas o título. Já resolvemos essa questão em outros vídeos. Quando foi que a Terra foi criada? A conclusão da obra foi quando? Vamos lá. Gênesis capítulo 2. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aqui, ó. Criara e fizera. Os dois verbos aqui juntinhos. Para encerrar aquela questão do bará e do assá. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. No dia. No dia. Então, quando você olha para o contexto, o que está abraçando aqui? O término da criação. O término. Então, quando Deus criou a terra, ele não a criou vazia. Porque quando você for ver como foi a criação da terra, Deus, além de criar a terra, ele organizou. E além de organizar a terra, você vai ver que Deus produziu ervas verdes, árvore frutífera, entende? Você vai ver mais aqui embaixo que Deus começou a criar os animais, produz a terra abundantes répteis de alma vivente, entende? Criou as baleias, criou os répteis, criou as aves, entende? Os animais aquáticos, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, réptil, feras da terra. Meu Deus, está tudo aqui. Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, gado, réptil. E no fim de tudo ele fez o homem. Ainda no 6º dia. Então Deus não criou a terra vazia. Entende? Ele não criou a terra vazia. É o que diz aqui, Isaías capítulo 45. Não a criou vazia. Então, entenda que o enchimento da terra faz parte da criação da terra. É isso que o texto quer dizer. Entende? É isso que Isaías 45, 18 quer falar. Quando a terra foi concluída, ela não estava mais vazia. Conforme o versículo 2 diz. Tá ok? Eu não sei se vai ajudar, mas só para finalizar essa questão nossa aqui, se não tiver alguma dúvida, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Ou seja, até o capítulo 20 de Apocalipse, ainda temos a primeira terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.